Bom dia, rapaziada. Ainda dói no Abel Braga a temporada de 2019. Ele quer porque quer os méritos e o reconhecimento por aquele time campeão de tudo. Vamos falar também sobre a partida de hoje contra o Botafogo e o Flamengo hoje em dose tripla, né? Iremos jogar no Sub-20 e no Sub-17 pelo Campeonato Brasileiro. No Sub-17 contra o Cruzeiro fora de casa e no Sub-20 contra o Juventude em casa, tá? Tudo sobre essas partidas e também onde vocês poderão assisti-las. Em relação ao futebol feminino, amanhã tem jogo do futebol feminino e parabéns para o basquete do Flamengo, que passou para as semifinais do NBB numa partida emocionante contra o Corinthians. Falando sobre dinheiro, né? Querem empapar 30% do valor de premiação do Mundial de Clubes, mas o Flamengo já conseguiu se defender em relação a essa taxação tão alta. E sobre vazamentos, parece que o X9 está de volta. Felipe Luiz falou sobre isso e a gente também vai debater esse tema agora na sua Flageral TV, mas antes disso, se vocês puderem, deixe seu like, que é fundamental para a continuidade do canal. E agora vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Rapaziada, chegou aquele momento de falar sobre os esportes olímpicos, sobre o futebol feminino e também sobre o futebol de base. Vamos falar sobre a classificação para o Flamengo para a semifinal do NBB. O Flamengo conseguiu êxito contra o Corinthians. Vamos falar também sobre as duas partidas de hoje pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 e Sub-17 e também um pouquinho sobre a partida de amanhã das meninas pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Vamos começar rapidamente falando e parabenizando também o Flamengo pela classificação numa partida que, galera, eu não sou de acompanhar muito o basquete, agora vou até acompanhar mais, porque quanta emoção assistindo uma partida de basquete, né? As bolas de três são bolas ali emocionantes, é como se fosse um gol no futebol. Em relação à distância no placar, cara, parece que 20 pontos no basquete não é muita coisa, como são 2 gols de distância no futebol. Porque o Flamengo começou avassalador contra o Corinthians, né? O Gui Deodato mandando muito bem, o Alexei mandando muito bem, e o Flamengo abrindo uma larga vantagem logo no começo do jogo, nos 2 primeiros quartos, né? Quando chegou no terceiro, o Corinthians diminuiu, e quando chegou no último quarto, o Corinthians virou. E eu vou te falar, galera, o Corinthians botou 4 pontos na frente e o Flamengo conseguiu virar a partida. O Alexei botando ali a bola embaixo do braço e mostrando para o que veio, e o Flamengo conseguiu essa classificação. Parabéns para o nosso time de basquete. Em relação ao futebol feminino, amanhã o Flamengo, às 3 da tarde, joga contra o Internacional, provavelmente no estádio de Moça Bonita, porque a partida será jogada aqui no Rio de Janeiro. Às vezes, a partida é jogada aqui na Ilha do Governador, no estádio da Portuguesa. Então, um dos 2 estádios, o Flamengo irá jogar com as meninas amanhã. E para a gente atualizar as meninas em relação à classificação no Campeonato Brasileiro, o Flamengo está na 6ª colocação com 20 pontos e 11 partidas jogadas. E agora a gente vai falar sobre o nosso Sub-17 e sobre o nosso Sub-20. Vou começar falando sobre o nosso Sub-20, que irá enfrentar às 3 da tarde, na data de hoje, com transmissão pela Flamengo TV, o time do Juventude lá na Gávea. Tá? Então o Flamengo, para a gente atualizar aqui, e lembrando que o Lohan não estará nesse jogo porque foi relacionado para os profissionais, né? Bem legal da gente ver o Felipe Luiz dando oportunidade para o Lohan, depois de quase 4 meses sem o Lohan ser relacionado para o time profissional. O Lohan está comendo a bola nos treinos, é a informação que o Nuno Campos está passando pro Felipe Luiz, e muito merecida essa volta aí do Lohan, porque está jogando uma bola redonda no nosso Sub-20. A classificação, o Flamengo, na classificação, melhor dizendo, o Flamengo está na 3ª colocação com 19 pontos, está a 4 pontos atrás do Palmeiras. Então, vamos partir para cima do Juventude, né? O Juventude se encontra na 4ª colocação, é um clube ali que está com a mesma pontuação do time rubro-negro, então é aquele famoso jogo de 6 pontos, partida difícil, mas temos vários bons jogadores, e o maior destaque desse Sub-20 é o que eu sempre falo, né? As nossas laterais, elas sempre estão muito bem servidas, com o Daniel Salles, com o Anderson, e o nosso ataque ali com o Chola, né? Chola arrebenta, é a cereja do bolo desse time. Temos o Pedro Leão, que é um moleque que tem muita estrela, né? Ele tem o cheiro
que a bola gosta em relação a fazer gols. Então é isso, vários destaques nesse time sub-20 do Flamengo e vamos desejar boa sorte para a molecada, porque a gente precisa desses 3 pontos. Quanto mais acima na tabela a gente tiver, mais a gente tem chance de decidir a próxima fase em nosso território, dentro de casa. E em relação ao nosso Sub-17, jogaremos contra o Cruzeiro também às 3 horas da tarde, provavelmente com transmissão, mesmo sendo Sub-17, com transmissão da Cruzeiro TV, porque essa partida o Flamengo joga lá na Toca da Raposa, mas não tivemos ainda a confirmação se a Cruzeiro TV transmitirá esse jogo. Em relação à classificação do Flamengo, o Flamengo está lá embaixo na tabela, mas também só temos um jogo disputado. O Flamengo está na 13ª colocação com nenhum ponto conquistado. Então, em relação à nossa base, é isso. Parabéns à rapaziada do basquete. Se você viu esse jogo do basquete, comente aqui embaixo o que você sentiu, né? Em relação à emoção, bem legal mesmo. E agora a gente vai disputar essa semifinal do NBB, partindo para cima de todo mundo. Então é isso, parabéns à rapaziada do basquete. Bom jogo a todos, né? Vários jogos nessa data de quarta. Geralmente é Flamengo em dose dupla, mas nessa quarta-feira é Flamengo em dose tripla. E agora apenas uma curtinha, vocês lembram da época do Abel Braga no Flamengo em 2019? Porque mais uma vez, ele numa entrevista, dessa vez num podcast, ele falou que ele merece reconhecimento, ele quer os méritos também de 2019, porque foi ele que estava lá no começo do ano. Mas as minhas lembranças sobre o Abel Braga à frente do Flamengo era um técnico sem sangue, né? Um técnico que perdia jogo, falava que era bonito perder o jogo, que o estádio do Inter era bonito, que era normal perder jogo. Era um cara sem um DNA rubro-negro, né? Botava o Arrascaeta no banco. O Flamengo não conseguia jogar um futebol vistoso. Totalmente diferente depois da chegada do Jorge Jesus. Então, para mim, não tem nada a ver ele pedir os méritos, né? Vamos abrir aspas para o que disse aí o Abel Braga nesse podcast. Todo mundo fala de 2019, mas o bom Flamengo começou comigo. Começou com o Abel Braga, campeão da Copa Mickey, né? Do Florida Cup. Ele não falou Copa Mickey, mas a gente nomeou o Florida Cup como Copa Mickey. Campeão do Carioca e classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Machuca o Diego e o Arrascaeta vira titular. É o futebol. Então, segundo o Abel Braga, por um acaso o Arrascaeta virou titular. Esse é o mundo da bola. Queria muito saber a sua opinião, por favor, coloque ela aqui embaixo do vídeo, apenas uma curtinha aqui pro Abel Braga, que quer os méritos por 2019, e aí eu queria saber a sua opinião. Merece ou não merece esses méritos? E agora vamos falar de Copa do Brasil. O Flamengo irá enfrentar hoje, na partida de volta, o Botafogo da Paraíba. O jogo será jogado aqui no Maracanã. E, por falar em Copa do Brasil, né, quase que o Vasco é eliminado pelo Operário lá do Paraná. O Vasco jogou contra o Operário, lógico. Eu assisti a partida, né, torci muito. E quando saiu o gol do Operário no apagar das luzes, galera, foi uma loucura aqui em casa, todo mundo comemorando. Até porque, galera, geral torce contra a gente, então eu não vou ficar torcendo a favor do Vasco não, quero que eles sejam eliminados para eu poder zoar os meus amigos na rua na data de amanhã. Mas infelizmente o goleiro Léo Jardim, ele pegou muito nos pênaltis e tomara que a gente não precise ir para os pênaltis na data de hoje, até porque temos a vantagem de um gol, né, porque vencemos o primeiro jogo por 1-0. O Flamengo deve ir a campo provavelmente com um time totalmente alternativo. A partida irá começar às 9h30 da noite e terá transmissão exclusiva do Amazon Prime. Uma sacanagem, porque a maioria dos torcedores rubro-negros, eles não vão conseguir assistir, porque a Amazon Prime ele custa um valor por mês, né? E não é um valor barato para o cara pagar, assistir um jogo e depois excluir o cartão de crédito, tem que se cadastrar. É muito complicado, né? Não é fácil para alguns torcedores. Então, infelizmente a partida é no Amazon, mas
alguma partida tinha que ser na Amazon, e a Amazon ele tinha direito de escolher algum jogo, escolheu o jogo do Flamengo. Ainda bem que para as próximas fases, nenhuma partida a mais na Amazon Prime. O Flamengo deve ir a campo com o goleiro Matheus Cunha, o lateral direito Wesley, o esquerdo Ayrton Lucas. Na zaga, João Vitor ao lado do Danilo. Na parte de volante, o Flamengo está com problema, né? Não pode contar com 5 jogadores, entre eles 2 volantes, que é o Alan e também o Eric Pulgar. Os outros jogadores que o Flamengo não pode contar é o Vinha, o Plata e também o Nicolas de la Cruz. Então na parte de volante, o Everton Araújo estará lá, ao lado do Gerson, um pouco mais na frente, o Matheus Gonçalves, sendo camisa 10, ele terá a chance que ele tanto quis, né? Porque a torcida também clamava por isso. Pô, se o Arrascaeta não puder jogar, mete o Matheus Gonçalves, pô, um jogador bom. A torcida estava pedindo por isso. Então, Felipe Luiz atendeu aos pedidos da torcida e também sabe que o jogador tem qualidade e é a chance dele poder mostrar aí o seu futebol pro Felipe Luiz, né? Mostrar um pouco mais do seu futebol Felipe Luiz. Em relação ao ataque, Pedro no comando de ataque, ao lado de Cebolinha e também ao lado do Michael. Mas galera, o Pedro como titular sempre é uma incógnita, né? A gente não sabe se o Pedro realmente será o titular no ataque do Flamengo, mas é isso que o Globo Esporte colocou em relação ao provável time do Flamengo. O Botafogo da Paraíba, para mim, não será um time que irá colocar muitas dificuldades para o Flamengo poder passar de fase, pelo menos é a minha opinião. Acho que o Flamengo vence essa partida e vence bem. Meu palpite para esse jogo é 3-0, apesar da retranca do Botafogo da Paraíba. Mesmo o Botafogo da Paraíba precisando vencer o jogo, mas eu acho praticamente impossível que eles vão ditar o ritmo do jogo, vão fazer marcação com pressão, e será um time muito ofensivo. Eu duvido. E eu duvido que o Botafogo será um time muito ofensivo. Então, vamos partir para cima deles com muita paciência, arriscar de fora da área que a gente está precisando. E lógico, bom jogo a todos. Se vocês quiserem, bote o palpite de vocês aqui embaixo do vídeo, não se esqueçam. Vamos falar sobre o X9, sobre novamente esse problema de vazamento em relação à escalação do Flamengo. Dessa vez foi a notícia do Pedro, né? Que o Pedro seria titular no último jogo contra o Botafogo. E lógico, mas é lógico que num tempo que o futebol está tão equilibrado, qualquer detalhe ele faz a diferença na partida. E o Felipe Luiz ficou chateado, né? O Guilherme, do Flazoeiro, ele fez uma pergunta para o Felipe Luiz em relação a esses vazamentos. O Felipe Luiz nem sabia que tinha sido vazada a notícia do Pedro, né? E isso prejudica pra caramba o time do Flamengo. E ele falou que quem X9 dormiria com muito peso na consciência pelo que fez, né? Por prejudicar o Flamengo. Mas vou te falar, Felipe, se esse cara fosse dormir realmente com peso na consciência, ele não teria vazado a escalação, né? Não é culpa do jornalista, o problema vem de dentro do Flamengo. Felipe Luiz falou que não controla tudo dentro do Flamengo, mas é uma sacanagem, né? Com um técnico que está se mostrando um técnico muito promissor, está fazendo o Flamengo jogar bem melhor do que na época do Tite, já conquistou 3 títulos, Copa do Brasil, a Supercopa, o Campeonato Carioca, e está disputando tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. Então é um técnico que tem qualidade, tem o sangue vermelho e preto, mas quando o Jorge Jesus sai do clube que ele estava, que era o Al Hilal, é lógico que a sombra do Jorge Jesus ela vai crescer ali atrás do Felipe Luiz. E o Felipe Luiz, lógico, não é um técnico perfeito, mas ele tem um potencial muito grande e tem se mostrado um técnico com muita qualidade. Então, em relação ao X9, mais uma vez essa história, alguém de dentro do Flamengo prejudicando sim muito, porque não tem lógica, não tem motivo vazar a escalação, somente se for para prejudicar. E eu duvido que esse cara sinta algum remorso, tenha algum peso na consciência na hora de dormir. O negócio é descobrir quem está fazendo isso, caso tenha como descobrir, e tirar essa pessoa de dentro do convívio. É isso em relação ao X9, mais uma vez essa história chata para perturbar um vestiário, né, que é o vestiário do Flamengo. E você sabe por que o Flamengo abriu uma empresa lá nos Estados Unidos? O Flamengo vai jogar o Mundial de Clubes agora no meio do ano.
E, segundo a lei americana, caso o Flamengo não abrisse essa empresa nos Estados Unidos, o Flamengo teria que pagar 30% de imposto em relação à premiação no Mundial de Clubes, né? Geralmente a FIFA ela consegue uma isenção, mas com os Estados Unidos ela não conseguiu. E o Flamengo abrindo essa empresa, o Flamengo, em vez de pagar 30%, pagará apenas 21%. Eu sei que é um valor ainda que vai onerar os nossos cofres, mas quanto mais dinheiro a gente conseguir economizar, melhor. Então o Flamengo aprovou a abertura dessa empresa pelo Conselho Deliberativo do clube, com 177 votos a favor, 17 contra e 12 abstenções. E a previsão é que quando termine esse Mundial, a empresa ela será fechada. É apenas mesmo para poder receber essa grana e não pagar tanto imposto. A previsão do Flamengo em relação à arrecadação nesse Mundial é de mais ou menos 150 milhões de reais, caso o Flamengo consiga chegar às oitavas de final. Vamos lá. Cada vitória na fase de grupos, o clube recebe 2 milhões de dólares. Então a previsão mais humilde aí é da gente conseguir 1 ou 2 vitórias na fase de grupos. O normal, né, a unanimidade praticamente entre os torcedores é de 2 vitórias na fase de grupos. Caso tenha algum empate, 1 milhão de dólares para cada clube. Em relação à participação no Mundial, 15 milhões de dólares por participação no Mundial. E a previsão mais otimista é que a gente consiga pelo menos chegar nas oitavas de final, que pagaria mais ou menos 7 milhões e meio de dólares. Então, se a gente botar na ponta do lápis, 150 milhões de reais é a previsão para a gente poder receber. Então, se a gente for calcular e converter, né, esses valores, o Flamengo perderia 45 milhões de reais. 30% de 150 milhões dá 45 milhões. E com essa empresa aberta, pelo menos o Flamengo economiza mais 10%. Então é isso sobre essa abertura de uma empresa nos Estados Unidos. Muitos torcedores questionando em relação à SAF. O Flamengo está abrindo uma empresa, mas não tem nada a ver em relação à SAF, é apenas para receber esse dinheiro do Mundial. Agora uma curtinha aqui sobre a parte médica rubro-negra, né? Uma preocupação muito grande, pelo menos da minha parte, quando eu vi o Nicolas de la Cruz, ele deitado no gramado, sentindo dor, botando a mão no joelho, já me remeteu àqueles problemas que ele teve de cirurgia, de enxerto, né? É um jogador que já tem um histórico de problema no joelho. E a gente ficava torcendo ali para que não fosse algo cirúrgico. E graças a Deus não é um problema cirúrgico o problema do Nicolas de la Cruz. A princípio ele estará apto para poder jogar o Mundial, porque a grande pergunta era essa, o grande questionamento era esse. Será que iremos perder o Nicolas de la Cruz para o Mundial? Até porque ele está numa viagem alta, está começando a jogar uma partida melhor do que a outra. E está sendo muito importante dentro de campo. E é um guerreiro dentro de campo, né? Ele está no ataque, mas quando precisa na defesa, ele também vai lá, dá carrinho, tem muita raça, né? É um jogador tipicamente uruguaio. Então, em relação ao Nicolas de la Cruz, vai ficar afastado por um tempo, mas para o Mundial a gente não terá preocupação em relação a esse jogador. Sobre o Vinha, provavelmente tenhamos ele contra o Deportivo Táchira na semana que vem. É um jogador que teve um problema gravíssimo, né? O Pedro e ele tiveram 2 problemas muito sérios no joelho. O do Pedro foi um pouquinho mais tranquilo porque não mexeu no menisco. Agora, em relação ao Vinha, sim. Fez barba, cabelo e bigode sobre a cirurgia dele no joelho. Tudo que ele tinha que fazer no joelho, ele fez. E agora ele já está apto para poder voltar. Está só melhorando ali o seu condicionamento físico, voltando a treinar com o elenco do Flamengo de forma irrestrita. E contra o Deportivo Táchira será provavelmente essa volta do nosso lateral esquerdo, que lógico tem feito muita falta porque tem muita qualidade. Fiquem com Deus, até a próxima e saudações.